Ah, um elemento que a gente tem que ter muito claro é que a gente não educar não tem a ver com você dizer o que não deve ser feito, essencialmente. Educação tem a ver com você construir virtudes que vão impelir esse sujeito, esse ser humano que está em formação, a viver uma vida virtuosa na presença de Deus. Então, Uhum. simplesmente dizer o que está errado não é proteger o coração dessa criança. É simplesmente dizer o que está errado. Agora, essa jornada não é só dizer o que não fazer, é dizer e equipar essa criança com essas virtudes, ok? E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre essas virtudes que vão direcioná-la a fazer escolhas corretas na presença de Deus. Uhum. E aí a grande questão é o seguinte, Érica. Primeiro, para nós, educar de maneira cristã muitas vezes tem a ver com proibir coisas. Existe o elemento de proibitivo, sim. Não é essa a grande questão. A grande questão é que isso não é tudo. E aí, a grande questão que a gente precisa lembrar é como que a gente desenvolve virtudes? A gente desenvolve virtudes à medida que a gente entra em contato com virtudes. Eu vou refazer essa fala. A gente desenvolve virtudes entrando em contato com pessoas virtuosas. Ok? Vamos parar para pensar como era a formação lá atrás. A formação lá atrás acontecia a partir de um modelo de relacionamento em que um discípulo se conectava de alguma forma com o seu mestre e ele caminharia com esse mestre não apenas aprendendo o conteúdo, a doutrina que esse mestre tinha a dizer, mas ele ia aprender as virtudes desse mestre à medida que ele entrava em contato com essas virtudes. Uhum. Esse é que é o grande elemento. Então, como que a gente desenvolve, como que os nossos filhos vão desenvolver uma vida de virtudes cristãs que vão permitir que eles sejam não adultos legalistas, adultos preconceituosos, adultos que vão odiar pessoas que é, pensam do outro lado do espectro político, vão odiar pessoas porque elas têm uma orientação sexual diferente, vão odiar pessoas porque nós não queremos esse tipo de coisa. Não, Uhum. isso não significa, isso está longe do nosso objetivo. Mas como que a gente vai fazer com que eles desenvolvam essas virtudes? Nós, à medida que nós apresentamos essas virtudes a eles. Esse é um grande desafio, Érica. Olhar para o nosso lar, para a nossa vida, como essa incubadora de uma vida virtuosa. Gente, o que eu estou chamando de virtude aqui? Eu sei que esse papo de virtude ele pode parecer meio abstrato demais, mas basicamente o que eu estou chamando de virtude, sabe o que é? São características do seu coração que te impelem, que te movem na direção daquilo que é bom, na direção daquilo que é belo e na direção daquilo que é santo. Então, perceba, o que é o fruto do Espírito? O Uhum. fruto do Espírito são virtudes cristãs que o Espírito Santo gera em nós. E essas virtudes estão todas elas em quem? No próprio Cristo. Estão Então, disponíveis, né? Totalmente disponíveis. agora, isso acontece num passe de mágica? Não, aí é que entra o elemento da intencionalidade. É o elemento da Deus está dizendo assim: olha, eu estou disposto, Linderson, a trazer ao seu filho, a Ana e ao Benjamin, transformá-los em pessoas benignas, pessoas de onde sai o que é o bem, ok? O Espírito Santo está disposto a gerar isso nos meus filhos. Entretanto, o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai colocar lá um chip na cabeça deles de benignidade. O Espírito Santo vai gerar neles uma benignidade que é cultivada na vida em família. O Uhum. Espírito Santo vai gerar neles domínio próprio à medida que eu, como pai, os deixar expostos a situações onde eles terão que experimentar o que é o domínio próprio.
Então não é um chip que o Espírito Santo coloca de virtudes. Não, não. É algo que é gerado pelo Espírito Santo na vida das crianças, na nossa vida. Mas à medida que nós nos exercitarmos nessa virtude. Por isso que é um fruto, Érica. Por isso que é um Sim. fruto. É interessante porque Gálatas 6, tô falando muito. Não, tá tranquilo. É porque eu falo assim que o pastor Márcio, ele traz uma visão de fruto de uma maneira muito simples. Você nunca vê uma árvore se esforçando para dar fruto. Ela dá naturalmente porque ela está bem nutrida. Ela está com as condições para que ela possa dar fruto. Então não existe o limão lá fazendo uma força para o limão, para dar limão. Não! Eles fazem isso com muita naturalidade. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos, ou até mesmo colocar para eles, né? Deixar com que eles vivam a situação para que a gente possa trazer, opa, peraí, olha isso. Existe uma solução para isso. Né? Até mesmo porque está disponível para dentro dele. Ele só precisa, mais uma vez, a palavrinha-chave da nossa live, se ordenar, se É, colocar em ordem. o desafio é que para a gente a ideia de inculcar tem muito a ver assim com você vai colocar na mente do seu filho a verdade, falando repetidamente sobre ela e ponto final. E não é assim. Não é assim. A verdade não é inculcada, ou seja, ela não é assimilada pela identidade da criança com você apenas falando repetidamente sobre ela. Esse ponto da repetição, do relembrar, do reforçar, ele tem que acontecer. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Tanto é que a Bíblia Sagrada está cheia de memoriais, cerimônias que Deus deu ao povo para o povo realizar. Para quê? Para que o povo relembrasse. Então, por exemplo, o que é a Páscoa? A Páscoa judaica era essa festa da família em que ao redor da mesa, famílias viveriam ali na refeição, relembrariam na refeição, através daqueles símbolos, da história do Êxodo, da história da libertação. Mas aquilo estava acontecendo na mesa. Então, existe sim a necessidade do relembrar. Entretanto, a inculcar, ou seja, fazer com que algo seja assimilado no caráter dessa criança, não é algo que a gente faz só falando repetidamente, mas expondo essa criança, expondo esse adolescente a situações na vida dele em que ele vai ter a oportunidade de colocar em prática essas virtudes, dele saber que essas virtudes existem. E aí, à medida que ele vai se formando o seu caráter com essas virtudes cristãs, nós vamos ter, de alguma forma, oferecido para essa próxima geração esses elementos que vão ajudá-los a se proteger de verdade contra todo esse assédio. Isso por quê? Porque o coração deles vai estar amando a pessoa certa, em primeiro lugar. Segundo, porque a partir desse amor, o caráter de Cristo, ou seja, essas virtudes cristãs, vão fluir da vida dele. Érica, ninguém constrói virtudes, uma vida virtuosa, uma vida que agrada a Deus, desconectado do amor de Deus. Então, se a gente tentar fazer isso, a gente vai, no máximo, estar fazendo uma espécie de, uma palavra que talvez ela soe um pouco pesada demais, a gente vai estar tentando adestrar. Uhum. Adestrar. É tão interessante porque como que as crianças têm essa capacidade de se acostumarem, não apenas as crianças, mas já que é o nosso tema aqui, como elas têm essa capacidade de se acostumarem. E se acostumarem até mesmo a representar alguns papéis religiosos, papéis sociais, na nossa frente como pais. Uhum. Porque elas sabem que eu vou dar um exemplo para vocês, elas sabem que a gente tem essa expectativa.
Talvez eu senti um pouco disso nas crianças aqui. Gente, vamos fazer uma oração. Alguém tem um pedido de oração? E a gente tem o hábito de orar pelos homeless, pelas pessoas que estão na rua, pelos missionários, enfim. E aí um deles disse assim: papai, eu queria que o senhor orasse pelos homeless, pelos mendigos. Tá bom, filho, nós vamos orar pelos mendigos. Aí eu percebi que o outro falou assim: eu também tenho um pedido de oração. Qual que é o seu pedido de oração? Ah, eu queria muito assim também que o senhor orasse por aquelas pessoas que não têm o que comer, por aquelas pessoas que são carentes e que estão agora com frio, passando tanto. Então, o que eu percebi? Eu percebi que aquele momento, que era para ser um momento virtuoso, um momento de compaixão, ele se transformou num momento de normalização e até mesmo de jogo entre irmãos, etc. Então, esse é um grande desafio. Esse é um ponto, assim, essa vida virtuosa, acho que vai blindar muita coisa na história deles. É verdade. E os filhos querem agradar os pais, querem trazer alegria para os pais, mesmo assim, inconsciente, eles querem que os pais se alegrem com eles, né? Deixa eu só ler um comentário aqui da Silene falando assim: que Deus possa nos dar sabedoria e estratégia para ensinar e orientar os nossos filhos com o coração de Deus. Nossa, Silene, isso é tudo que a gente quer, né? Mas para que a gente possa receber sabedoria, o que a gente tem que fazer? Pedir. Porque se a gente pedir sabedoria, a gente vai receber. E a orientação, se a gente estiver né, certos no caminho, a orientação vem por causa da sabedoria que Deus nos dá.